Fala, gente, beleza? gente. Eu e o Renatinho aqui para fazer mais um vídeo da série Se o Seu Cachorro Fosse o Santista, o que faríamos? E a gente vai responder a pergunta da Ariela. Ariela Bonemer Maroshika, não sei se eu sei falar seu nome. Enfim, Ariela, vamos lá. Ariela mandou assim: Olá, tudo bem? Amei a ideia. Vou abusar e mandar 2 dúvidas. Tomara que possam responder. Mas abaixo de contexto rápido sobre a Meg, se quiserem ver depois. Tá. Então ela mandou aqui: Magnólia. Late quer pegar os pés das visitas. Ela me obedece quando mando deitar, mas logo que a visita se movimenta, ela vai latindo atrás. Já tentamos de tudo. Ela está cada dia mais obediente, respondendo a um treinamento básico. Não sobe no sofá sem pedir, por exemplo. Não fica pedindo comida, mas esse lance da visita tá difícil. 2. Ela começou a querer correr atrás de crianças em parques e estou com dificuldade em achar uma solução para isso, já que ela só tem contato com crianças na rua mesmo. Aí ela mandou aqui um pouquinho do contexto, né? A Magnolia é uma SRD com mistura de Border Collie, extremamente inteligente. É impressionante o quanto ela aprende tudo rápido, mas por isso mesmo sabemos que temos que tomar cuidado para ela não dominar tudo. Então, sim, a gente coloca limites, conscientes de que não deve estar sendo suficiente ou estamos errando em algo, pois esses 2 comportamentos acima indicam isso. Ela foi adotada há 8 meses, com 1 ano de idade aproximadamente, visivelmente com alguns traumas. Não se podia espirrar ao lado dela quando chegou, que ela saiu correndo. Hoje já está um pouco mais segura, mas ainda demonstra ser medrosa às vezes. Quando piso na pata dela sem querer, por exemplo, ela fica modinha por alguns bons minutos. Enfim, breve história. Esperamos que isso tudo passe logo. Estávamos prestes a consultar vocês, mas aí veio o Covid. Temos agravante de... tá. Então é isso. Vamos por partes, então? Vamos. Então, você falou assim, né, que é o grande lance que vocês mais têm problema com ela na hora de receber visita. Que ela te obedece quando você manda deitar, mas logo que a visita se movimenta, ela vai latindo atrás. Já tentamos de tudo. Aí seria interessante a gente pensar, já tentamos de tudo, o quê? O que significa tudo? Já tentou caixa de transporte, por exemplo? Bom, acho que pode partir daí, porque o segundo lance da criança é bem próximo A gente aí vai ao direto. primeiro tópico que você fez. Então, assim, massa que você adotou sua cachorra, eu não me prenderia muito o que ela sofreu antes da vida dela, o que já passou já foi. Claro que isso traz consequências a um cachorro um pouco mais inseguro, ou de repente muito inseguro. Então, assim, cachorro inseguro, a gente precisa a todo momento dar direcionamento para ele do que deve fazer. Então, é um cachorro que não pode ter um pingo de liberdade, porque a maioria das vezes acaba tendo uma péssima experiência. O que eu quero dizer com isso no seu caso em si? Por ela ser insegura, quando chega uma visita, ela tem que estar no direcionamento, tá fazendo aquilo que você pede, aquilo que você quer. O que você gostaria que sua cachorra fizesse quando chegasse visita? Ficasse tranquila, recebesse a visita no cantinho dela, sem muita agitação. Eu imagino que todo mundo quer isso. Mas a gente precisa mostrar isso ao longo do dia a dia, do treino em si, né? E fazer para que ela possa entender. O que eu faria nesse caso é caixa de transporte, tá? A gente já falou em outros vídeos, a gente recebe visita aqui no Bangalô e o meu cachorro, o Santista, ele não recebe as visitas. As visitas veio pra gente. Então, no caso, assim, uma pessoa vem na consultoria com a gente aqui no Bangalô. O Santista não vai receber essa pessoa. Por quê? Porque não é o papel dele. O que ele vai fazer? Aquilo que eu pedi. Então, o que eu pedi para ele é o quê? Caixa de transporte para que eu possa atender a pessoa. No caso, quando a nossa família vem aqui, vamos fazer um churrasco, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. O Santista fica na caixa. Mesmo ele conhecendo a minha mãe, minha família, mesmo ele conhecendo a família da Renata. Por quê? Porque não é obrigação dele receber visitas. Então ele fica na caixa quando todo mundo almoça, quando todo mundo já ficou tranquilo, já fez suas coisas, eu trago ele para dentro do contexto para ele aprender a existir no espaço. Eu não trago ele para fazer festa, para ficar jogando bolinha, para fazer zoeira. Por quê? Porque eu não quero que ele associe visitas na minha casa com esse momento de euforia. Eu quero que simplesmente ele participe dos momentos da minha vida de uma forma tranquila. Se ele estiver agitado, ele vai me dar trabalho. E eu não quero ter trabalho, eu quero ter a companhia dele. Então, eu mostro para ele exatamente o que eu quero que ele faça, enquanto as pessoas estão aqui comendo ou conversando, enfim. Então, eu quero que ele fique no place. Claro que isso é um trabalho a longo prazo, a gente sempre fez sensibilização com o Santista quanto a isso.
Então, ele sabe muito bem o que significa o place. No seu caso, pela sua cachorra ser um pouco mais insegura, ela tenta preservar mais o espaço dela. Que no caso, se você não tem um direcionamento claro de qual é o espaço, se você não determinou o espaço, por isso que a gente trabalha o place, porque se torna mais fácil do cachorro entender que aquele espaço íntimo dele está sendo preservado por você. Então, ela tenta garantir da forma que ela adquiriu de espantar esse medo que ela tem, ou seja, ela quer controlar o ambiente. Então, para ela é muito ameaçador a visita entrar, mas quando a visita se mexe, ela tenta segurar a visita do tipo, não se mexa, porque é uma forma que ela tem de blindar esse medo dela, mas não é a reação que você quer. A mesma coisa com criança. Se ela vê uma criança correndo, ela tenta controlar a situação para quê? Para que a criança fique parada e ela fique mais tranquila dentro daquele medo. As crianças correndo, ou a visita se mexendo, mexe com ela de uma forma que ela fica com muito medo e ela não sabe o que fazer, porque de repente não está tendo um direcionamento claro do que ela deve fazer. E aí ela tenta controlar a situação, seja na sua casa ou na rua. Isso também é válido, tipo, cães que a gente fala, né, que tem um instinto de caça alto. Então, qualquer movimento muito rápido, muito brusco, o cachorro quer tomar alguma atitude, quer reagir, que pode ser várias coisas, né? A gente tem cães mais medrosos que fogem, cães mais medrosos que tomam a frente, querem controlar a situação, uma série de coisas. Mas o ponto é o que a gente vai definir que é o papel dela naquele momento. Você mandou aqui que você manda ela deitar, mas logo que a visita se movimenta, ela vai latindo atrás. Então, quando a gente fala de utilizar a caixa e o place, é para facilitar o entendimento dela sobre o que você quer que ela faça e para que você consiga manter claro para ela qual o direcionamento que você está dando, né? É o que a gente falou. Tem um outro vídeo de pergunta que a gente gravou, que depois, se você quiser, você olha, que a gente está falando exatamente de cães inseguros, né? Qual a importância de você prever e de você dar o direcionamento para ela do que ela deve fazer naquele momento, né? É muito importante, porque ela precisa. Não é só a gente sempre fala isso, né? Não é só a gente dizer o que a gente não quer que o cachorro faça. A gente precisa dizer o que ele deve fazer diante daquela situação. No caso, a situação de quando estão entrando pessoas na sua casa, né? E você já deixou claro na sua pergunta o que você quer, né? Que ela deite. Só que o que está faltando é você limitar o espaço dela, dizer para ela que o espaço dela é aquele. Então, a gente pode trabalhar. Se o seu cachorro for um cientista, que é uma coisa que a gente já faz, né? Que é a caixa e o place, né? Não necessariamente tem pessoa que o cientista precisa ficar o tempo todo na caixa, mas também não necessariamente ele não precisa ficar. Tudo vai depender. Por isso que é importante trabalhar os dois, né? O place e a caixa. A caixa vai te ajudar de imediato a controlar essa reação dela e ela entender que a caixa é um local dela, um espaço dela, tranquilo, né? Se você colocar essa caixa num espaço neutro da casa, nem acesso ela tem às chegadas da visita. Passado esse momento, depois você até pode colocar ela no place de uma forma mais tranquila, né? Então, paralelo ao trabalho da caixa, vá trabalhando o place no dia a dia, no seu dia a dia, no dia a dia dela, né? Para que ela entenda que quando, independente do movimento que tiver lá, quando você determina o place, o espaço que ela tem que ficar, ela fique, entendeu? Então, isso é treinar os cães para trazer eles para nossa vida doméstica, né? Para nossa vida social, para que ela possa participar daquele momento que chegou a família. Não só, lógico, você tem que direcionar ali, ela entender o espaço dela, como as pessoas têm que entender o momento que ela está ali no espaço dela e não invadir. Esse é o real convívio com os cães, né? Envolve muito respeito de espaço nosso com eles, né? Em direcioná-los, né? E deles com a gente. Então, se a gente tem a expectativa de um cachorro que fique tranquilo ao receber visitas e fique deitado, como que a gente pode ensinar para ele que esse é o melhor comportamento que ele pode ter no momento, que esse é o comportamento que vai trazer segurança para ela. Ensinando o place como um local de relaxamento, um local que ali aquele comando é onde ela tem que ficar até que você permita que ela saia. Mas para isso você precisa trabalhar, precisa direcionar. A Renata falou um negócio interessante que, por exemplo, por que a gente usa a caixa? Porque quando eu estou recebendo uma visita, eu não tenho condições. Por exemplo, vem toda a minha família, a família da Renata, a gente não tem condições, por exemplo, de ficar segurando no place, porque eu tenho outras coisas para fazer do meu dia a dia. Então, a caixa me traz essa segurança, traz a segurança para o cachorro, e ao mesmo tempo consigo fazer minhas coisas. Porque se eu quiser trazer o Santista, por exemplo, a partir do momento que eu coloco ele no meio da situação, eu boto ele num place, eu fico gerenciando o tempo todo ele. Porque eu devo
O exercício deve começar do jeito que eu quero e terminar do jeito que eu quero. Ou seja, se eu quero que ele fique no place no meio da minha família, então eu quero que ele fique ali, eu preciso orientá-lo ao que ele deve fazer. Então, assim, se fosse Santista, a gente trabalharia na caixa como a gente sempre faz, mas vamos supor que você ainda não tem a caixa, como você pode começar a fazer funcionar na sua dinâmica? A visita vem, claro que você tem que conversar com a pessoa, olha, estou fazendo um treinamento, minha cachorra é insegura, eu não quero limitar a minha vida que eu tenho com meus amigos, porque bem ou mal acaba nos limitando. Se o seu cachorro não sabe receber visitas, cada vez mais você vai diminuindo as vezes que você recebe amigo dentro da sua casa. Então você começa a viver num mundo muito limitado. Você não pode receber visita porque seu cachorro avança no pé das pessoas. Então eu conversaria, faria treinos de controle de impulso, fazia o place bem sólido para ele entender que ali ele deve permanecer por tempo indeterminado até você tirar ele, para ir criando algumas distrações. E quando de fato você receber visita, converse com a visita, mostre para ela o trabalho em si, que ela pode te ajudar. Que é a pessoa simplesmente entrar, ela ignora o cachorro, você controla o seu cachorro para que ele não saia do place, ele vai passar por um momento de estresse, é normal, porque ele está acostumado a querer controlar a situação, a partir de agora você controla a situação, então vai rolar um estressezinho, é só direcionar ele para o que você quer, senta, deita e aos poucos ele vai relaxando. Você tem que fazer com que a experiência dessa visita seja prazerosa, seja boa, tanto para ele quanto para você. Então, eu trabalharia dessa forma se eu não teria caixa de transporte. Mas pense a respeito da caixa de transporte. Mais uma vez, por mais que meu cachorro saiba receber visitas, ele não é obrigado o tempo todo a receber visitas. É o nosso papel. Principalmente certo? Porque se você está falando de um cão inseguro, talvez esse cachorro não se sinta mesmo tão confortável com tudo isso. E se ele se sente, qual a atitude que ele toma? É isso que eu quero. Sim. É por aí. Aí eu vou falar uma coisa que a gente já entra até no tópico 2, né? Que é, para esse processo ser bom para você, ser legal, use guia, tá? Dentro de casa. A guia, ela é feita para guiar. E para que você consiga manejar o seu cachorro, direcionar o seu cachorro para o place, direcionar o seu cachorro para onde você quer, controlar ele, use a guia dentro de casa. A guia não é só para a gente usar na rua, né? Pelo contrário, todo momento. Até porque nesse começo, quando você começar a trabalhar com ela, esse trabalho vai ser mais massivo, né? Pensa que você vai viver bastante tempo com a sua cachorra, né? Então, o primeiro ano, o segundo ano, tudo isso, quando você começa a trabalhar, você acaba precisando fazer um trabalho mais massivo. A guia te ajuda a direcionar muito bem isso. Não pense assim, quando eu vou fazer isso sem guia? Vá fazendo com a guia, entendeu? Vá construindo isso com ela, né? E aí eu tô falando da guia para a gente entrar na questão que você fala, né? Sobre ela começar a correr atrás de crianças em parques, né? Estou com dificuldade em achar uma solução para isso, já que ela só tem contato com crianças na rua mesmo. Aí eu queria saber como que é isso, né? Porque me dá a entender que ela fica solta no parque. Como é que é isso? Ela tá de guia, tá solta? Ela para a gente entender melhor como é isso. Se ela tiver de guia, eu já te recomendo a limitar isso com a guia, né? Eu jamais vou deixar assim como eu não quero que ninguém invada o espaço do Santista, porque eu sei que para ele não é confortável, eu também não vou permitir que ele invada o espaço dos outros. Então, quando a gente vai para o parque com ele, a gente vai para o parque com ele. Eu não permito nenhum tipo de interação, né? Para isso, eu tenho sempre a guia e mantenho um certo espaço dessa situação. Porque, de novo, eu não quero criar um condicionamento nele em relação a isso. Eu não quero que isso se torne a regra do parque. Eu não quero que eu não vejo o parque como benefício para o Santista com ele livre correndo atrás de tudo e de todos, né? Então, eu acho que a guia vai te ajudar. No caso dele, a gente usa também a e-cola. É uma solução quando a gente quer dar um pouco mais de liberdade de trazer o cachorro de volta para a gente sempre, né? A gente usa e-collar também. Mas por tudo que você diz sobre a sua cachorra e pelo trabalho que você está querendo conduzir com ela dentro de casa, do place, das visitas e tudo mais, eu acho que você pode limitar um pouco mais essa liberdade que a sua cachorra tem. Pensar no parque como um passeio construtivo para vocês, como uma caminhada para vocês, como um momento para você trabalhar o próprio place com distração. O parque nada mais é do que um estímulo enorme, onde se eu quero que o meu cachorro saiba existir, saiba ficar tranquilo diante de visita, diante de movimento, diante de tudo, se eu deixar com que ele fique livre no parque correndo atrás das coisas, eu estou trabalhando contra isso. Então, vamos usar o parque de uma forma produtiva para o que a gente quer construir. Então, eu vou sentar no parque, vou manter meu cachorro na guia e vou manter ele sentado. E vou trabalhar o place. Esse é o place, né? Lógico que numa etapa muito mais... com mais desafio, porque tem muito estímulo, né? Para o cachorro ali.
Mas eu acho que essa é a forma mais produtiva de você trabalhar com o seu cachorro no parque, tá? Place não permitindo interação, faça a caminhada de vocês, ele vai curtir esse parque, ele vai curtir essa caminhada com você, e não necessariamente ele precisa interagir e correr atrás de criança. Você falou que seu cachorro não tem costume, né, de encontrar crianças, por exemplo. O Santista também não. Mais um motivo para que quando vem os sobrinhos da Renata, por exemplo, eu tenho total controle do que o Santista faz, justamente porque ele não tem contato direto. E mesmo se tivesse, se um dia a gente tiver filho, não é obrigação do Santista controlar meu filho, muito menos meu filho controlar o Santista. Eu vou controlar a situação inteira. O Santista vai aprender a existir enquanto que meu filho, por exemplo, tiver brincando, zanzando, da mesma forma que meu filho vai ter que entender que quando o Santista estiver na dele, ele não pode invadir o espaço do cachorro. É uma questão de gerenciar toda a situação que está em volta. Se tem criança, se tem outro cachorro ou não, é importante seu cachorro entender o fato de existir apenas, não interagir, seja com criança, seja com bola, seja com outro cachorro, seja com outro adulto. Ele tem que saber existir. Então, apesar de você não ter contato com criança, quando você vai no parque, ao invés de deixar ele solto e de fato correr atrás de uma criança, apresenta uma nova forma de agir perante o estímulo, que é simplesmente existir, que é o que vai te ajudar dentro da sua casa. Às vezes a gente tem a impressão de querer ir no parque, aproveitar ao máximo, soltar para o cachorro cansar. Mas se a gente parar para analisar o quanto isso é benéfico para o seu dia a dia dentro da sua casa. Tipo, você está todo momento instigando o seu cachorro a estar gerenciando a situação, correndo atrás de quem se mexe. Então, acho que vai um pouco na contramão do que você quer. Eu sei que parece ser uma vida mais monótona, quando a gente fala de treino passivo com os cães o tempo todo. Não, o cachorro tem que aprender a existir. Mas é verdade, para eles estarem dentro do nosso contexto, ele precisa saber existir. Para mim, ir para um restaurante com o meu cachorro, ele precisa saber existir. Para mim, poder ir numa casa de um amigo com o meu cachorro, ele precisa saber existir. Para mim, andar de carro com o meu cachorro, ele precisa saber existir dentro do carro. E por aí vai. Então, eu acho que dar uma analisada na dinâmica em si, trabalhar de uma forma muito mais passiva, principalmente porque o seu cachorro é inseguro, tá? E cachorro inseguro, se der liberdade, vai sempre fazer merda, seja fugir ou seja avançar em alguém, alguma perna, alguma criança. Então, de verdade, eu pensaria na caixa de transporte, place com distração e controle de impulso perante esses estímulos, claro que depois de uma base bem formada de place dentro de casa, e aí aos poucos introduzindo o lance da visita. E mesmo assim, mesmo trabalhando, o seu cachorro não se sente confortável, mesmo trabalhando place com distração, com visita, se você reparou que já fez várias vezes, ele se incomoda com isso, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Volto a dizer, seu cachorro não tem obrigação de receber visita. A partir do momento que ele não tem obrigação de receber visita, você faz com que ele se adapte. Se você viu que realmente para ele é confuso, tá ok. Não tem problema. Compre uma caixa de transporte, coloque ele na caixa quando você recebe a visita. Eu quero falar uma coisa importante, tá? O cachorro fechado num cômodo não é igual caixa de transporte, tá? Porque o que a gente quer com a caixa de transporte é ensinar exatamente o comportamento que ele tem que ter, que é deitar e relaxar. Num cômodo, isso não funciona, tá? Porque tem muito espaço, muita liberdade, e ele vai ter espaço para ter reações ainda piores, que é, tipo, correr, latir, raspar a porta, tudo isso é o que a gente não quer, tá? Eu acho importante falar isso, porque às vezes a gente fala, colocar o cachorro não tem a obrigação de receber visita, e a pessoa pensa, então vou colocar ele no quarto. E não é a mesma coisa, tá? A caixa representa condicionar um comportamento. Um outro cômodo você pode condicionar comportamentos piores, tá? Queria deixar isso bem claro. Pense um pouco nessa expectativa, né? Porque às vezes a gente tem uma expectativa dos animais, né? Do que a gente quer que eles sejam, do que representa liberdade, felicidade, liberdade, correr, receber, ser simpático com as pessoas. Mas no mundo deles existe uma coisa muito importante, que é a respeito de espaço. A gente tem que reconhecer quem é o nosso cachorro, né? Você reconheceu que você tem uma cachorra insegura, uma cachorra que talvez se incomode um pouco com muito movimento. O que eu posso fazer com isso, né? Como eu posso direcionar ela de uma forma justa, né? Então, quando eu falo de uma forma justa, eu falo o mesmo direcionamento que eu vou dar dentro de casa, eu vou dar no parque, tá? Não tem como eu querer 2 comportamentos ali, eu querer uma gama de comportamentos do meu cachorro, né? Eu preciso ser justo com ele, né? Sobre como vai ser a nossa relação e como vai ser o comportamento que eu preciso que você tenha diante de diversos estímulos, né? Eu acho que isso é bastante importante, né? Pensa assim, Ariela, qual a melhor forma de parar um cachorro agitado? Qual a melhor forma de parar um cachorro medroso? Qual a melhor forma de parar um cachorro ansioso? Parando o cachorro. Então, um cachorro aprendendo a existir no espaço, se torna mais fácil para ele entender que as coisas ao redor dele faz parte do contexto dele. Eu sei que é fora da realidade dos animais, dos cães em si, mas estamos falando de cães domésticos, eles precisam se adaptar
a nossa vida, seja ficar na caixa de transporte enquanto que a gente está ocupado, seja ficar no place dentro do mesmo ambiente, mas parando o cachorro que a gente consegue isso, tá? Então pensa mesmo, você falou que você sabe da importância de regras, sabe a importância do limite, já botou regra de não subir sofá, massa tudo isso. Mas está faltando aquele um direcionamento mais claro nessas situações. Quando está dentro do ponto de segurança do seu cachorro, mal ele deve dar trabalho, porque ele faz tudo que obedece. Mas quando tira ele, bota ele da zona de conforto e bota ele numa situação de estresse, que no caso são movimentos rápidos, pessoas entrando na casa dele e se mexendo, ele não sabe muito bem o que fazer. E é mostrando para ele o que deve fazer perante esses estímulos que a gente pode começar a introduzir ele mais vezes dentro da nossa rotina de uma forma mais benéfica para todo mundo. Hoje ele vê a criança em movimento e automaticamente o que ele sabe que ele tem que fazer é correr atrás. Então o que a gente vai mostrar para ele é uma nova resposta. Não, não é mais isso que você tem que fazer. A partir de agora, o que você tem que fazer é permanecer aqui, tranquilo. Lógico que para o cachorro isso vai levar um tempo. Lógico que ele vai trabalhar um controle de impulso. É um desafio enorme para ele ficar parado quando ele está acostumado a estar em movimento. Parar a mente, né? Relaxar a mente. Esse é um processo, né? Então vai exigir esse trabalho, é um trabalho mental para ele e é um trabalho para vocês de direcionamento, né? Então, o que a gente está falando aqui é construir uma nova resposta, um novo comportamento, né? É ir na raiz da questão. E aí, quando eu vou construir um novo comportamento, obviamente tem um processo aí a cumprir. Mas eu acho que é isso. Então, assim, Ariela, se o seu cachorro fosse santista, eu trabalharia com a caixa de transporte de começo para receber visita e aos poucos trabalhar o place com as visitas entrando em casa e mostrando o que você quer para o seu cachorro. No parque, nada de cachorro correndo atrás de criança, nada de liberdade, nem guia longa, guia extensa, nada. Seu cachorro tem que aprender a existir no parque. Por quê? Porque esse comportamento vai ajudar ele a receber visita dentro da sua casa também. Certo? Então é isso, gente. Valeu pela pergunta. Qualquer coisa você manda mais mensagem para a gente, Ariela. Fique à vontade. E você que está vendo esse vídeo e tem alguma dúvida referente ao seu cachorro, pode mandar para a gente. É só mandar no e-mail do Bangalô, que é bangalowdoghostel@gmail.com. Só colocar no título lá, se o seu cachorro fosse santista, e descrever qual que é a situação, como que seu cachorro é, quanto tempo tem seu cachorro. O máximo de informação que vocês derem para a gente é melhor, tá? E aí a gente vem aqui gravar de novo um videozinho para vocês. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado. Até a próxima.